A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs do YouTube, minha família, que a gente está junto, se preparando em santidade total para irmos no arrebatamento, né? Para quem não me conhece, meu nome é Marilene, pode me chamar de irmã Marilene, tá bom? Então é um prazer ter você, novato e novata, no meu canal. Aliás, meu não, nosso. Primeiro do Papai do Céu, segundo nosso, né? Que a gente se encontra para a gente poder aprender, se preparar, porque na palavra de Deus está escrito que conhecereis a verdade vos libertará. Está em João 8,32. Então nós estamos aqui juntos buscando a verdade. Vocês já sabem sobre o que eu vou falar, né? Sobre a sã doutrina. E para quem não me conhece, eu faço em forma de um estudo, porque aí se você é um pregador, uma pregadora, aí pode já estar com uma pregação, né, um esboço já de um estudo preparado, porque é um tema muito polêmico, que muita gente não entende e por causa disso muita gente está perdendo a salvação, né? Porque está indo contrário ao que a palavra de Deus manda. Vamos lá? Vamos começar com o versículo da Bíblia, tá? Tito 2, versículo 1, tá escrito assim: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Então, tem muita gente que fala aquilo que convém, né? Aí tem gente que fala que é costume do homem, então a gente vai ver se é costume do homem, tá? Então, eu fui lá, fiz uma pesquisa, porque eu gosto assim, se eu achar a palavra do tema que eu estou falando, no grego, hebraico, latim, isso, aquilo, então eu acho interessante trazer para vocês, tá? Então, a palavra doutrina vem do grego didache. Se vocês ouvirem essa palavra didache em algum lugar, já sabe que quer dizer doutrina no grego, tá? Que significa instrução, ensinamento dos apóstolos, tá? E também nós temos obrigação de entender que a sã doutrina é a revelação do eterno Deus por meio da Escritura Sagrada, que é a nossa Bíblia, não é? A nossa arma. Então, isso daqui é a cartilha do crente. Se não tiver aqui, é mentira. E a gente não estará fazendo a vontade de Deus, né? Do eterno por meio da Escritura Sagrada. E representa o alicerce, a sustentação da verdadeira fé cristã. A gente não consegue fazer uma boa casa sem um alicerce bom, uma sustentação. Porque se fizer sem alicerce, a casa vai cair. E se a gente não tiver alicerçado na palavra e na doutrina do Senhor, a nossa fé, a nossa vida cristã vai cair. Porque o demônio não consegue romper o bloqueio de quem está na sã doutrina. Porque o nome já diz santidade, na doutrina da santidade. Passando disso, está imitando o mundo. E nós não somos desse mundo, nós não podemos agir como o mundo, né? Então, hoje nós vamos falar, vamos ver o que a Bíblia ensina sobre a sã doutrina. Tanta gente falando que é mentira, é costume, é tradição, isso e aquilo, que a gente... Então, a gente vai ver se a Bíblia confirma ou ela destrói essa farsa, né? Porque antigamente a gente podia diferenciar um cristão de um não cristão. Hoje em dia não, tá tudo no mesmo patamar. Mas para a honra e glória do nome do Senhor, muita gente vai sair dessa e vai voltar ao primeiro amor, que quer dizer a sã doutrina também, por dentro e por fora, tá? Então, vamos trabalhar hoje sobre os tipos de doutrina. Ah, mas tem tipo de doutrina? Tem várias doutrinas. E você, conforme a gente for estudando os tipos de doutrina, você vai vendo em qual doutrina que você está enquadrada, qual doutrina que a sua igreja está pregando. Porque se a sua igreja não estiver enquadrada na doutrina da Bíblia, na doutrina do Senhor,
então você tem que chamar o seu pastor no canto e dar um toque nele. Se ele não quiser ouvir, não saia da igreja não. Fica lá, faça a diferença, mude você. Entendeu? Porque aí seu pastor vai ficar tão sem graça. Muda você e continua orando por ele, para Deus falar o coração dele e os seus irmãos em Cristo, tá? O primeiro, a doutrina de homens, tá? Vamos ver o que fala essa doutrina. Vamos lá em Marcos, capítulo 7, versículos 6 a 9. Vamos lá. Ele respondeu, ele quem? Jesus, que vivia sendo perseguido pelos quem? Os hipócritas dos fariseus. Aí ele falou, bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então ele foi lá onde Deus revelou a Isaías, no livro de Isaías. Então ele foi lá e pegou a palavra, né, a revelação de Deus que estava no Antigo Testamento e falou que bem que vocês, que Isaías falou, povo que me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Aí as pessoas gostam de falar, mas Deus quer o coração. Ué, mas se aqui está dizendo que o coração está longe de Deus, então tá uma coisa errada aí. Porque a gente não é todo o coração. Se Deus quisesse só o coração, ele não faria nosso corpo, ele faria só um coração com olho, boca, bracinho, né, nariz, orelha e as perninhas. Se ele fez tudo, porque interessa a ele a santidade em tudo. Entendeu? Com os lábios, e o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Gente, os homens gostam de dizer, quem está na sã doutrina está com costume dos homens, costumes. Aqui está dizendo que aquele que não está na sã doutrina, que está com os costumes dos homens, né? E que não honra com o coração está longe do Senhor, só honra de lábios. Vamos lá? Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. Quem não está na sã doutrina está se apegando às tradições do homem, não da palavra de Deus, né? E disse-lhes, vocês estão sempre encontrando uma boa maneira para pôr de lado os mandamentos de Deus a fim de obedecer às suas tradições. Olha aqui, está desmascarando quem fala que não tem a sã doutrina, são costumes. Costume nada, costume é o que sai fora do ensinamento de Deus. Aqui está dizendo direitinho, não fui eu que escrevi, está escrito em Marcos, tá? Vamos lá em Mateus 15, de 6 a 9, que estava junto lá na hora da conversa, na hora que Jesus estava chamando os fariseus de hipócritas e falando isso aqui, Mateus também estava junto, perto de Marcos, também confirmou. Houve uma testemunha, não, os outros todinhos, né? Mas só que eu anotei só deles dois, Marcos e Mateus. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus, tá? É o que Mateus lembra que Jesus estava falando para os fariseus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Tá vendo? Olha, Mateus confirmando o que ouviu Jesus falando lá, né? Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Então, na verdade, quem não está na sã doutrina, né, que saiu da rota, porque antes de ver esse falso evangelho, aí colocou assim, que tudo pode, não tem nada a ver, encheu a igreja de pecado, aqui ó, tá falando contra, não sou eu não. Agora vamos para outra doutrina, dos hereges. Tem também isso, irmã Marilene? Tem.
Vamos em Apocalipse 2, 6 e 15, não é de 6 a 15 não, se quiser ler, é maravilhoso. Eu sempre oriento, eu falo os versículos, né, mas eu oriento ler o texto todinho, só que agora eu vou ler o 6 e o 15, que é o que interessa a essa doutrina no momento, tá? Vamos lá. Tens, porém, isto, que odeia as obras dos nicolaítas, a quais eu também odeio. Então, aqui está dizendo para a gente odiar a doutrina dos nicolaítas, que Deus também odeia. Aí vocês já estão, o que é nicolaíta? Calma, eu vou explicar, gente, tá? Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Então, o Senhor fala que a gente que não segue essa doutrina, para não seguir mesmo, porque ele odeia. Infelizmente, está cheio dentro das igrejas, tá? Pastores batizando, pessoas em fornicação. Casais que não são casados estão batizando, estão tomando santa ceia. Cuidado, tá? Isso é nicolaíta, porque fornicação é pecado sexual, tá? Então, doutrina nicolaíta quer dizer a pessoa que é a favor dos atos sexuais e pregam que não perde a salvação. Então, tudo que é, assim, aprovado dentro da igreja, não perde a salvação não, né? Para não perder membro, cuidado. Dentro da igreja, aquele famoso vale tudo, cuidado. Não vale tudo. O Senhor deu sexo para o casamento e ele colocou regras, mas eu já falei isso em outro vídeo. Vão lá no meu canal e procurem lá, tá? Que vocês vão achar. Então essa é a doutrina dos hereges, que são a favor, que encobrem pecados sexuais dentro da igreja, tá? Ainda dizem que vão para o céu. E agora tem também a doutrina de demônios. A doutrina do homem se junta com o do herege e o demônio vem por cima dando a cobertura. Aí se torna 3 em 1, a trindade satânica, né? A trindade doutrinária satânica. Aí vira aquela bagunça dentro da igreja e todo mundo de mãozinha dada, perdendo a salvação e indo para a morte eterna. Achando, morreu um crente, foi para os braços do Senhor. Vai, depende do Senhor, dos braços que foram, tá? Dos demônios. Vamos em 1 Timóteo 4, 1 e 2. O Espírito que está dizendo aqui, Espírito Santo, diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então, olha só, doutrinas de demônios. São essas que as pessoas estão seguindo e falando que são, não tem nada a ver não, Deus quer o coração, Deus quer a gente bonito ele já fez, ele falou que a gente é lindo, que é imagem e semelhança a ele, não é? Ele não fez a gente cheio de vaidade, ele fez a gente natural, mas aí o demônio veio com as coisas artificiais, né, para poder afrontar o nosso Deus, e a vaidade entrou dentro das igrejas. Aí tá tudo liberal, ainda acha que vão para o céu? Vai nada. No final eu vou colocar lá na descrição títulos de vídeos de arrebatamento ao inferno para vocês virem, para vocês que nunca viram, tá? Para vocês virem para onde estão indo as pessoas que não estão na sã doutrina, tá? O Senhor quer santidade dentro e fora, não é só dentro não, porque nós não somos só coração. Então, disse que no final dos tempos aconteceria, né? Apareceria. Tanto é que agora a gente não sabe. A gente não sabe a diferença de um crente para não crente. Vai numa praia, todo mundo com roupa de banho, grita lá, quem é crente? Aí levanta, aí tem que gritar para perguntar, porque crente não é para ir para a praia. Mas eu não vou falar sobre isso não, que isso daí é outra parte do vídeo,
tá? Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos. Olha, você que está ensinando as suas ovelhas, que não tem nada a ver, e que não existe sã doutrina, que isso é maluquice, que vai para o céu a si mesmo. Olha, a Bíblia está te chamando, Deus está te chamando de hipócrita e mentiroso, tá? E que tem a consciência cauterizada com o pecado. A cabeça já está com tanto pecado, tá? Você que não tem chamado para pastor, aí abre a igreja porque quer ter, né? Quer ter aquela honra. Isso aqui, eu sou pastora, né? Ai, todo mundo maquiado em cima do altar do Senhor e acha que Deus usa, Deus não usa, não. Ouviu, pastores? Tá? Vamos lá. Agora, por último, eu deixei o melhor, que é a doutrina de Deus, a doutrina do nosso Deus. Agora vamos provar que a doutrina, a sã doutrina é a verdadeira? Vamos lá em João 7, de 16 a 18. 16. Jesus respondeu: o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Olha só, Jesus dando satisfação a gente. Eu que tenho que falar isso, cheia de pecado. Que a doutrina, isso que eu estou falando não vem de mim, mas daquele que me enviou a gravar esse vídeo. Entendeu? 17. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo de mim mesmo. Eu que tenho que falar isso, mas Jesus falou, tá? Ele não deveria dar satisfação a gente, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu que tenho que falar com vocês. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo de mim mesmo, tá? Mas 18. Aquele que fala de si mesmo busca a sua própria glória. Lembrando que Deus não divide a glória dele com ninguém, tá, gente? Então, quem quer ter glória, aí começa a mentir, começa a inventar, né? Que vai para o céu de qualquer maneira. Aí, olha, completando. Mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro. Então, se você tem o chamado, né, para estar liderando um rebanho, se você tem o chamado, Deus vai revelar para você a verdade. Se você está fazendo coisa errada, é que você não tem chamado, tá? Aí vai, se suicida, faz essas coisas todas, né? Aí vem outro que diz, é pastor também, que os pastores que estão se suicidando estão dando um salto para a eternidade, estão mesmo, porque o inferno também é eterno, né? Então tá falando, aquele que busca a glória de Deus, o ensinamento verdadeiro é verdadeiro. Agora, aquele que fala de si mesmo busca a sua própria glória. Não há nada de falso a seu respeito, a respeito daquele que busca a verdade. Então, veja em qual doutrina você se enquadra. Eu falei anteriormente, veja, converse com seu pastor. Salvação individual. Se o seu pastor falar que não tem nada a ver, eu estou provando aqui dentro da Bíblia, não caia nessa. Não caia nessa, não saia da igreja, mas também não caia nessa, tá? Então, até o próximo vídeo e não esqueçam de ler e reler essa parte aqui da doutrina do homem, doutrina da herege, doutrina dos demônios e a doutrina de Deus, tá? Sejam ricamente abençoados e entrem na santidade total, para que a gente possa subir junto no arrebatamento, tá? Fiquem na paz.